etapa do projeto do edital FAPERJ, tá? Essa é a quarta etapa do edital FAPERJ, das escolas da rede pública do Rio de Janeiro. O evento é parceria da UERJ e da FAETEC também. Eu vou chamar o professor Dr. Silvio Teles, que é coordenador do grupo de pesquisa GEPESC, Esporte e Cultura, que dará início. Tá? Esse projeto tem objetivo a criação do núcleo de formação continuada em escola, esporte e cultura para os docentes de educação física, da educação básica da rede FAETEC. Pedimos que, ao longo da apresentação, os microfones estejam desligados. O convidado de hoje, professor Dr. Guilherme Tucher, com o título Atividades Aquáticas. Um prazer ter o Dr. Guilherme conosco. Guilherme é professor adjunto da Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal. Mestre em Ciência de Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco. É especialista também em esporte de alto rendimento pelo COB e em treinamento desportivo pela Universidade Gama Filho. Natação e atividades aquáticas também é outra especialização do professor pela Universidade Gama Filho. Então, com a palavra agora, obrigada, Guilherme, pela presença. E Obrigado, com a palavra, Silvio, coordenador do grupo, também professor da UERJ e da UFRJ. Olá, a todos e todas, vocês me escutam? Sim. Bom, primeiro, agradecer aqui a presença de todos e todas. Esse evento ele é um evento que tem sido coordenado pelo professor Felipe Triani, né? Professor doutor Felipe Triani, pelo professor Marcos Miranda, né? Ambos professores da Rede FAETEC, juntamente com os membros do grupo de pesquisa em escola, esporte e cultura. Tá? É um edital que nós conquistamos no intuito de fazer uma formação continuada de professores da Rede FAETEC, que tem nos dado bastante alegria em ter comparecido de forma presente realmente nos eventos. Tivemos o professor Marcelo Antunes, em outro momento, o professor Jorge Columar, né? O professor Jorge Felipe, também professor da Rede FAETEC, para citar alguns nomes, né? E convidando a todos que aqui estão, que não frequentam nossos encontros, que nossos encontros acontecem às quintas-feiras de forma remota, onde nós discutimos pontos relacionados a esporte, escolas e cultura, com membros do grupo, que são muitos deles pós-doutores, fazendo supervisionados de pós-doutorado, orientando de mestrado, orientando de doutorado, e pessoas que se interessam em nos acompanhar ao longo desse processo. Convido ainda vocês a conhecerem a nossa página no Instagram, que é o @GPESC, onde nós temos os avisos dos nossos encontros, dos nossos eventos, e a conhecerem também o que nós temos feito nos últimos tempos no nosso site, que é o www.gpesc.com.br. Queria agradecer também ao professor Guilherme, mais uma vez, uma parceria muito antiga do nosso grupo, tem participado efetivamente de bancas, e também apresentar o motivo pelo qual a professora Ana Cláudia Ribeiro está mediando o evento de hoje. Né? A professora Ana Cláudia Ribeiro é especialista também em natação, é gestora da Academia Golfinho, que fica em Botafogo, com mais de 30 anos de história, a Academia Golfinho. A Ana Cláudia tem se debruçado sobre os estudos vinculados à natação, tanto é que vai defender a sua dissertação de mestrado na próxima quinta-feira. Então, estão todos convidados a estarem na UERJ, eu acho que às 10 horas da manhã, né, Ana Cláudia? Às 10 horas da manhã, lá na UERJ. É um tema interessante, que teremos o professor Guilherme Tucher também na banca. Então, o trabalho da Ana Cláudia versa sobre piscinas rasas, né, a pedagogia e o ensino, a importância e a diferença da aprendizagem da natação infantil em piscinas rasas e piscinas fundas. Então, é um evento que merece a atenção de todos vocês, e por isso a gente colocou a professora Ana Cláudia, que aceitou de primeira, porque tem toda uma expertise para estar aqui conosco, tá bom? Devolvo a palavra, Ana Cláudia, obrigado pela sua mediação. Professor Guilherme, fique à vontade e aproveite aí o nosso encontro. Bom dia, então. Obrigada, Silvio, pela oportunidade.
Guilherme, palavra toda sua. Vai compartilhar a Vamos lá. tela, né? Minha apresentação já está aparecendo para vocês, só não está em tela cheia, não é isso? Não apareceu ainda não, Guilherme. Não? Então deixa eu fazer aqui de Não, novo. fazer de novo, isso mesmo. Tá, calma aí. Agora foi. Isso. Calma aí. Caramba, tem tanta coisa do Zoom aparecendo aqui para mim que... Tá em tela cheia? Peraí. Tá em tela cheia, perfeito. Beleza, vamos lá então, pessoal. Então, bom dia. Agradeço aí bastante pelo convite. É sempre bom falar sobre natação, sobre os esportes aquáticos. Essa é uma área que eu tenho me debruçado em estudar bastante, desde a minha graduação. O professor Ricardo Cabral, que está aí, foi meu professor na graduação, que me levantou diversas inquietações. Depois tive a sorte também, o privilégio de poder contar com o professor Alberto Clar no meu curso de especialização, lá em 2005, se eu não me engano, que outro também que me criou diversos problemas, e isso acabou sendo positivo, né? Tô falando isso de maneira de brincando. Isso acabou sendo positivo porque me fez, na minha opinião, ver o ensino da natação, o ensino dos esportes aquáticos dentro de uma vertente um pouquinho diferente. E são essas inquietações, essas reflexões que, na verdade, eu vou trazer para vocês. Então, eu sou Guilherme Tuscher, para quem não me conhece, a Ana já me apresentou um pouquinho. Então, além da minha atuação na Universidade Federal do Rio de Janeiro nos cursos de graduação, eu trabalho na pós-graduação e a gente tem estudado lá, junto com os alunos do mestrado e doutorado, justamente processos relacionados aos esportes aquáticos. E tudo que a gente tem feito é realmente sobre os esportes aquáticos. Apesar do carro-chefe geralmente ser a natação, a nossa intenção é tentar promover academicamente e também em termos práticos os esportes aquáticos, porque a gente acredita muito que eles possam andar juntos, principalmente no processo inicial de aprendizagem. E por causa disso também a gente tem o nosso grupo de pesquisa em ciências dos esportes aquáticos, onde a gente reúne ali alunos da graduação, de iniciação científica, professores que estão no mestrado e doutorado, para que a gente possa fazer esse tipo de estudo. Essas aí são algumas das publicações que eu tenho, não são todas em natação, são algumas também em polo aquático. Na verdade, meu doutorado foi propondo um teste de agilidade para jogadores de polo aquático, isso muito influenciado pelo Cabral e também pelo Silvio. E isso foi muito importante para mim, porque, mais uma vez, abriu a maneira, ampliou a maneira que eu via a natação e que eu via os esportes aquáticos. Esse segundo livro... Então, o primeiro livro, que é esse verdinho, e depois o quarto livro, são livros que foram publicados fora do Brasil. O primeiro em Portugal, o quarto na Espanha. Infelizmente, a gente precisa desse tipo de provocação dos esportes aquáticos maior do Brasil, do polo aquático, dos esportes como um todo. O segundo livro foi uma oportunidade muito grande que eu tive de escrever junto, a convite do COB, um livro sobre iniciação esportiva na natação, junto com o professor Emerson Ramires. Então foi uma experiência muito bacana. O livro Atividades Aquáticas é um livro lá do nosso departamento, o Silvio, inclusive, é um dos autores. Então a gente fala sobre diversas atividades aquáticas. O penúltimo livro é um livro que foi publicado agora esse ano, também lá em Portugal. Então, os portugueses, eles são muito organizados academicamente. Eu acho que isso, para a gente, é um lugar que a gente deveria tentar alcançar. E a gente publicou um capítulo relacionado ao nado atado na natação. E esse último livro, ele deve ser publicado esse ano. O Comitê Olímpico do Brasil, ele lançou no ano passado um documento, uma cartilha relacionado à formação de atletas. Só que esse é um documento geral. E eles têm convidado pesquisadores, docentes e também treinadores, né, para poder escrever esses documentos específicos para a natação. Então, tive a honra aí também de liderar um grupo e a gente acredita que esse ano esse documento já vai estar disponível para todos vocês de forma gratuita. E a ideia também, mais uma vez, é repensar o ensino da natação, o treinamento, a formação de atletas. Tudo isso que eu falo para vocês eu tenho no meu site, então quem tiver curiosidade, vale a pena dar um pulinho lá depois, é guilhermetuscher.com.br. Ok, tendo feito essa introdução, eu vou começar a minha apresentação fazendo algumas perguntas para vocês. Essas perguntas, em princípio, parece que são simples, mas eu vou tentar mostrar para vocês que, apesar da pergunta ser simples, a resposta talvez não seja tão direta assim.
E essa é a primeira pergunta, né? Se eu estou falando sobre o ensino da natação, o que exatamente eu deveria ensinar? Alguém quer falar comigo? Então vamos lá. O que exatamente eu tenho que ensinar? Por que essa não é uma resposta tão simples? Porque dependendo do momento que eu estou falando, ainda de maneira generalista, sobre o ensino da natação, essa resposta ela pode ser completamente diferente. Então, o que eu ensino lá para crianças de 2 ou 3 anos, para crianças de 10 ou para um adulto, em princípio, de maneira geral, é diferente. Então, a gente não sabe exatamente qual é a resposta para essa pergunta. E depois a gente tem uma outra pergunta, que são as duas perguntas da minha apresentação, né? Como ensinar? E apesar, como eu disse, de serem perguntas simples, a maioria dos professores não tem tão claro quais são as respostas a essas perguntas. E o problema é que isso influencia diretamente na prática pedagógica do professor. Então, o professor, muitas vezes, ele está lá na beira da piscina, ele não tem claro o que ele tem que ensinar e ele não tem claro também como ele tem que ensinar. Se a gente for pensar na natação competitiva, esse problema continua existindo, que é aquela velha máxima, né? A gente não tem que dar treino para as crianças como se dá treino para os adultos. Então, as crianças não são adultos em miniatura. Então, esse problema a gente tem na aprendizagem geral da natação e tem também no treinamento focado aí em rendimento. Não está claro para os treinadores, para os professores, o que eles têm que oferecer de conteúdos de treino, de conteúdos de aula. E a minha discussão vai ser nesse sentido. A gente não tem tempo para poder se aprofundar em nenhum desses tópicos, então, na verdade, a minha intenção é gerar o inquietamento em vocês para que vocês, quando estiverem lá lendo sobre o ensino da natação, quando vocês estiverem na piscina, vocês fiquem lá com aquela pulguinha atrás da orelha e comecem a pensar, poxa, será que eu não poderia fazer diferente? Independentemente de onde você esteja. Então, para poder direcionar essa nossa linha de raciocínio, eu vou dividir minha apresentação em 4 partes. Primeiro, eu vou discutir com vocês a ideia do que é o saber nadar. Depois, aquele tradicional adaptação ao meio aquático, os nados formais. Depois, a gente fala sobre a organização do ensino. Então, a parte 2 e 3 são basicamente sobre a ideia do que a gente deveria ensinar. E a parte número 4 está muito mais relacionada ao como ensinar. Então, a gente vai fazer um voo assim lá bem distante, mas eu acho que vai ser interessante para a gente. Então, nossa primeira parte é sobre a ideia do que é saber nadar. Por que essa pergunta também é importante, né? O que é saber nadar? Porque a resposta que cada um dos professores tem a essa pergunta vai direcionar o que ele vai conduzir durante as aulas dele de natação. E aqui a gente tem um problema também que talvez seja ainda maior. Se o professor se o professor tem uma resposta para essa pergunta, se ele tem um entendimento para essa pergunta, que é diferente do entendimento do aluno, dos pais, da federação, dos gestores, dos professores, né? Dos professores são gestores lá da academia, da escola de natação. Se cada um entende o saber nadar de uma maneira diferente, cada um desses agentes, cada uma dessas pessoas vai entender que aquilo que deveria ser ensinado, que aquilo que deveria ser treinado é uma coisa. E geralmente, via de regra, não há uma concordância entre essas pessoas. Como não é essa concordância entre o que é saber nadar, os pais matriculam os filhos nas aulas de natação, a criança tem 2 ou 3 anos de idade e na cabeça do pai, ele acredita que essa criança de 3 anos já deveria estar nadando crawl, costa, peito e borboleta. Porque quando ele liga a televisão, o que ele assiste são os atletas nadando, pessoas nadando. Ele não vê ninguém lá no processo inicial, ele não vai ver lá o César Cielo quando fazia adaptação ao meio aquático, ele tinha 3, 4 anos. Então, os pais eles não conseguem fazer esse link entre o processo inicial e o resultado final. A criança, por sua vez, na maior parte das vezes, ela vai para a piscina para poder brincar. Ela não vai para poder aprender alguma coisa. Talvez depois ela desenvolva esse gosto por querer competir, por querer ser um atleta, ou por querer aprender alguma coisa para poder utilizar em outros ambientes de prática de atividades aquáticas. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é que muitas vezes há um conflito entre essas pessoas. Então, esse conflito gera uma insatisfação de alguns deles. O professor quer ensinar uma coisa, os pais acham que deveria ser outra, e os alunos também acham que deveria ser outra. De uma maneira geral, esse é o entendimento que a gente tem do que é saber nadar. Então, para a maior parte das pessoas, o saber nadar está relacionado a realizar o crawl, o costas e o peito e o borboleta. Então, se eu, enquanto professor, restrinjo
aí já estou direcionando até a minha linha de raciocínio, né? Se eu restringo o saber nadar a só realizar os nados formais, toda a minha prática pedagógica vai ser voltada para essa ação. E isso muitas vezes pode ter uma influência negativa, porque pode ser que essa criança ainda não esteja preparada motoramente para poder aprender os nados formais. Ou pode até mesmo ser que motoramente ela esteja preparada, mas pode ser que emocionalmente ainda não seja o momento, porque a gente tem que pensar o indivíduo de uma maneira global. Então, se eu só limito o saber nadar a realizar os 4 nados formais, pode ser que eu esteja privando essa criança de aprender outras coisas. Guilherme, significa então que não tem que ensinar os nados formais? Não, muito pelo contrário. Eu acho que essa é uma obrigação nossa, e ensinar direito. Quantas vezes a gente vê crianças que fizeram aula de natação por 5, 6, 10 anos e, por exemplo, não sabem fazer a virada de crawl? E a resposta do professor é: ele não vai participar de competições, por que eu tenho que ensinar a virada? Poxa, você tem que ensinar a virada porque esse é um conteúdo de ensino dos nados. Se ela está aprendendo os nados, ela tem que aprender tudo. Se ela vai levar essa aprendizagem, essa bagagem para uma competição ou não, isso não é problema seu. Muitas vezes também a gente pensa o ensino da natação somente como natação competitiva. E eu acho também que a gente peca. Então, só pensar em realizar os nados formais, a gente está limitando. Só pensar em natação competitiva, a gente está limitando. E isso é tão evidente que a gente tem competições pela federação, então são competições oficiais para crianças com menos de 8 anos. Então, até que ponto, mesmo pensando em formação de atletas, crianças de 8, de 7, de 6 anos deveriam estar participando de competições formais, de competições voltadas ou focadas no rendimento esportivo. Guilherme, mas eu treinei meu aluno, ele consegue nadar 50 metros crawl. Tudo bem, mas a gente sabe que no esporte de competição tem 3 pessoas que recebem medalhas, que são as consideradas naquele momento melhores, e todo o restante não ganha nada. Então, será que a criança emocionalmente também está preparada para essa situação? Será que o foco para essa idade, para as categorias de formação, não deveria ser no processo de gostar de nadar, de gostar daquele ambiente, de ter um processo realmente de formação que não seja só focado na parte motora, mas também na parte emocional, na parte cognitiva, para que, na idade adulta, ela venha a ser um atleta olímpico? O que a gente mais tem são jovens que abandonam a natação porque não aguentam mais ficar dentro da água, porque não aguentam mais. Então, será que a gente não poderia ter um processo de formação diferente? Então, se eu só entendo a natação, se o saber nadar para mim está relacionado somente a participar de competições e ser um atleta, toda a minha prática pedagógica vai ser direcionada nesse sentido. Eu também posso pensar que o saber nadar está relacionado à prevenção de afogamentos. E isso realmente é importante. Mas, infelizmente, as poucas academias ou escolas de natação que ensinam ou que estão preocupadas com a prevenção de afogamentos, talvez ensinem isso naquela semanazinha lá de prevenção de afogamentos que acontece todos os anos, que eu acho que é em novembro. E a gente ainda tem uma outra questão. O que exatamente é ensinar conteúdos relacionados à prevenção de afogamentos? Na cabeça da maior parte das pessoas está relacionado a fazer crawl, costas, peito e borboleta. Então a gente volta àquela proposta anterior. Opa, tudo bem. Se eu ensino os nados formais, eu estou ensinando o que é o saber nadar. Se eu ensino os nados formais, eu estou fazendo com que essa criança não se afogue, que esse indivíduo não se afogue. Só que a gente sabe também que essa é uma consideração, uma percepção limitada do processo. Porque também tem aquela frase, né? Só morre afogado quem sabe nadar. Se a pessoa está numa situação de risco de afogamento, talvez seja muito mais interessante para ela saber flutuar, saber se sustentar, saber analisar o ambiente para poder tomar uma decisão e realmente fazer algo que seja inteligente, do que, por exemplo, tentar nadar 2.000 metros de nado borboleta. Não faz sentido nenhum. Então, os conteúdos de ensino relacionados à prevenção de afogamentos não passam necessariamente por saber crawl, costas, peito e borboleta. Se a gente pega os estudos mais antigos que relacionavam o ensino da natação com a prevenção de afogamentos, eles consideravam que uma pessoa que soubesse nadar cerca de 200 metros crawl, independentemente do tempo, era uma pessoa que dificilmente se afogaria. E depois essa visão foi se modificando. Poxa, isso é legal, saber nadar o crawl é interessante, mas saber outros conteúdos também podem te ajudar, talvez muito mais, a você não se afogar. Até porque, via de regra, a gente aprende a nadar num ambiente controlado, que é a piscina, mas a gente se afoga no mar,
no rio, no açude, que geralmente são ambientes com menos controle. Então, a gente aprende certas habilidades motoras numa condição controlada, que muitas vezes não podem ser utilizadas numa situação de descontrole, numa situação imprevisível. E tem uma proposta, que é que eu tenho defendido já há bastante tempo, que a gente possa pensar o saber nadar de uma maneira muito mais ampla. Que a gente possa pensar o saber nadar relacionado a qualquer experiência que você possa ter no ambiente aquático. Então, saber nadar crawl, cos, peito e borboleta está dentro dessa proposta, e isso tem que acontecer. Mas experiências com os outros esportes aquáticos, como, por exemplo, o polo aquático, o nado artístico, os saltos, situações relacionadas à prevenção de afogamentos, qualquer outra experiência dentro da água que você possa trazer para a sua aula de natação, será bem-vinda. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir na Austrália e conheci lá o Parque Olímpico da piscina de Sydney, né, que sediou os Jogos Olímpicos. E tinha lá 2 piscinas de 50 metros, uma piscina era usada para treinamento e outra piscina era para as pessoas nadarem. Eu fui lá, paguei, nadei na piscina de 50 metros e tinha um parque aquático também, para as crianças brincarem. E esse material inflável que está aí, que não é exatamente da piscina de lá, tinha na piscina. Então era muito bacana porque as crianças vivenciavam aquele ambiente aquático de uma maneira completamente diferente. Elas estavam brincando e estavam, ao mesmo tempo, desenvolvendo certas habilidades que possivelmente estariam relacionadas a uma situação de prevenção de afogamentos. Então, a ideia é que a gente possa desenvolver nos nossos alunos esses conteúdos do saber nadar realmente de maneira mais ampla e que não estejam só restritos ao saber o movimento, mas desenvolver também atividades relacionadas ao entender o que se faz e ter também determinados comportamentos, valores e atitudes que sejam positivos. Então, se a gente entende o saber nadar dessa maneira, a nossa prática pedagógica ela é completamente diferente. Eu não sei até que ponto vocês concordam com essa linha de raciocínio, mas fica aí a reflexão. A ideia é que talvez a gente pensar o ensino da natação só como saber nadar ou como competir, talvez seja muito pouco. E é por isso que eu vejo que é muito comum os professores perguntam assim para mim, por exemplo, eu tenho defendido que a adaptação aquática a gente possa ensinar por 8, por 10 anos, na verdade pela vida inteira. Aí perguntam assim para mim, caramba, Guilherme, como é que eu vou ensinar adaptação aquática por tanto tempo? Os próprios nados formais, o professor ele não sabe o que ensinar. Então, depois de um mês de aula, ele continua sempre repetindo as mesmas coisas. Então, a proposta é, isso aqui é o que geralmente é feito. E a proposta é que a gente amplie essa ideia do que geralmente é feito para aquilo que a gente possa fazer. Então, a gente vai ampliar as experiências aquáticas que podem ser realizadas dentro da piscina, na praia, no açude, no rio, num parque aquático, para que a gente possa ensinar mais coisas e que essas experiências possam ser levadas para que na idade adulta o indivíduo faça natação voltada para a saúde, que ele participe de competições amadoras, faça uma travessia, etc., que ele possa ser um atleta de natação, que essas experiências da natação possam ser levadas, caso ele queira, para o polo aquático competitivo, que no final de semana ele possa ir no clube brincar de polo aquático com os amigos. Eles estão dentro da água. Essa visão mais ampliada do ensino da natação influencia diretamente a nossa prática pedagógica, como eu já disse, mas ela amplia também, vamos pensar aí até no Cabral, né? Os consumidores do esporte. Então, são pessoas que entendem o esporte ou os esportes aquáticos de uma maneira muito mais ampla e positiva e serão consumidores desses esportes aquáticos. O que para a gente é importante, porque a gente vive do ensino dos esportes aquáticos. Então, a gente precisa criar experiências que sejam positivas. E o ponto de partida disso tudo é que as pessoas que trabalham nessa escola de natação e a própria escola de natação têm um entendimento de por que ele existe, quais são os objetivos dessa escola de natação, e que esses objetivos fiquem claros para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Como eu disse, os gestores, os professores, os pais, os alunos, porque senão cada um vai conduzir o ensino da natação para objetivos diferentes. E no final as pessoas vão ficar insatisfeitas. Então a ideia seria que os pais procurassem a escola de natação e ficasse claro para eles o que o meu filho vai aprender aqui. Qual o objetivo dessa escola de natação? O objetivo é formar atletas competitivos. Pô, bacana, é isso que eu quero. Então vou ficar aqui.
Não, o objetivo não é esse. O objetivo da minha escola de natação é ensinar as atividades aquáticas para utilização em momentos de lazer. Por exemplo, pô, bacana, é isso que eu quero para o meu filho. E nada impede que haja uma transição de um local para o outro. Então, se meu filho participa de um processo de formação que seja mais relacionado a experimentar o ambiente aquático para as atividades de lazer, por exemplo, para a saúde, como forma de atividade física, e durante esse processo ele pode participar de festivais de natação, festivais de formação, e ele, pô, papai, eu quero virar um atleta. Eu acho que eu gostaria de experimentar essa situação. Ele tem bagagem motora, emocional e conhecimento para poder mudar para um outro clube, por exemplo, que ofereça a natação competitiva. Então, essa pergunta, né, o que é saber nadar, ela é muito importante porque ela vai direcionar toda a nossa prática pedagógica. Pode ser que, no final das contas, os conteúdos pedagógicos sejam basicamente os mesmos, mas a linha de raciocínio que você segue para formar esses indivíduos, ela é diferente. Ok, pessoal? Termino aqui essa primeira parte. Queria saber se vocês, não sei se pode, Silvio, parar para fazerem perguntas, se alguém tiver interesse, ou eu sigo direto. Como você quiser, Guilherme. Eu acho melhor fazer no final, que as pessoas Então tá bom, vão anotando e perguntam no final. tá combinado. Beleza, então vamos lá. Ok, então, independentemente desse seu entendimento do que é o saber nadar, eu acho que é senso comum que a primeira etapa, o primeiro momento do estar dentro da água está relacionado à adaptação ao meio aquático ou à adaptação ao meio líquido. Se a gente for pensar nesse processo de aquisição de experiência motora fora da água, a gente tem que as crianças, né, os bebês, eles passam lá por aquele momento de movimentos reflexos, que são movimentos e são ações, vamos dizer, quase que inconscientes, são reflexas. Depois ele adquire um conjunto de movimentos, deveria adquirir um conjunto de movimentos que a gente chama de rudimentares, controlar o próprio corpo, levantar a cabeça, segurar alguma coisa, soltar. Depois os movimentos fundamentais e só depois os movimentos especializados ou os movimentos esportivos. Então, isso fora da água, o que geralmente o professor faz? Mistura os movimentos fundamentais com os movimentos especializados. Então, já não dá certo. Legal. Se a gente for pensar nos movimentos fundamentais, a gente tem movimentos fundamentais que são locomotores, estabilizadores e manipulativos. Então, correr, saltar, rolar, se equilibrar em diferentes condições, lançar, receber, chutar, tudo isso são movimentos fundamentais. A gente poderia entender que são movimentos básicos para que depois, caso haja o interesse, esses movimentos sejam utilizados nos esportes. Porque nos esportes não pode ser qualquer tipo de chutar, não pode ser qualquer tipo de arremesso, no polo aquático, por exemplo, não pode ser qualquer tipo de recepção, tem que ser uma recepção específica. Mas se a criança não aprendeu o movimento básico, como é que ela vai fazer esse movimento dentro de um contexto onde ela tem que tomar decisão, pensar, receber uma bola e se locomover ao mesmo tempo? Então, primeiro eu ensino os movimentos básicos. O nosso problema enquanto professores de natação é o seguinte: por mais bem desenvolvidos que esses movimentos fundamentais estejam, e a gente sabe que, infelizmente, geralmente eles não são, mas por mais que eles sejam muito bem desenvolvidos, na maior parte das vezes eles servem muito pouco para o ambiente aquático. Então, aquele seu correr, rolar, saltar, que a criança fazia lá com 7, 8 anos muito bem fora da água, quando ela chega dentro da água, já não funciona muito bem. Então, aqueles movimentos fundamentais que a criança fazia com certa qualidade fora da água, quando chega na piscina, ela fica completamente perdida. Porque existem diversas diferenças de comportamento do nosso corpo, da nossa percepção do ambiente fora e dentro da água. Um exemplo bem simples, aí tem vários exemplos, mas um exemplo bem simples. Quando eu estou fora da água, eu só sofro a ação da força da gravidade. Tudo bem, todo mundo está acostumado com isso. Mas quando eu vou para dentro da água, além da força da gravidade me jogando para baixo, eu tenho uma força de empuxo que me joga para cima. Dependendo da sua composição corporal, você se posiciona dentro da água, essas duas forças, da gravidade e a força de empuxo, vão agir em pontos diferentes. Isso faz com que o nosso corpo desequilibre. Então, o nosso desequilíbrio dentro da água é completamente diferente do desequilíbrio fora da água. A posição corporal é diferente, a maneira que a gente respira é diferente, as resistências que a gente sofre do ar e da água são diferentes.
A ação principal dos membros superiores e inferiores dentro da água e fora da água, eles são diferentes. Fora da água, por exemplo, os braços têm uma predominância de serem usados para o equilíbrio. Dentro da água, quem faz o equilíbrio são os membros inferiores, de uma maneira geral. Então, olha quantas diferenças. Além de todas essas diferenças que a gente pode resumir como sendo diferenças motores, a gente tem que entender que para esse indivíduo, por melhor que sejam os movimentos feitos fora da água, quando ele está dentro da água, ele está num ambiente, está num universo completamente desconhecido. E sempre que a gente está dentro de uma condição que é desconhecida, a gente tem diversos sentimentos que são considerados como negativos. Então a gente tem insegurança, decepção por não conseguir fazer o que você fazia anteriormente, uma sensação de incapacidade. Então essa pessoa que está tendo contato com o meio aquático, além da necessidade de aquisição dos movimentos fundamentais para o ambiente aquático, ela precisa superar um conjunto de dificuldades relacionadas ao medo, à insegurança. Então, são dificuldades emocionais. Então, é bacana quando a gente está trabalhando, às vezes, com adultos que vão fazer a fase de adaptação ao meio aquático, parece que no início a gente é muito mais um psicólogo do que um professor de natação. Porque a pessoa precisa superar alguns medos e algumas inseguranças para que ela experimente aquilo que você está propondo. Se ela não confiar em você, se ela não confiar na sua capacidade, se ela não confiar na própria capacidade, a tendência é que ela não experimente aquelas situações que você está oferecendo. E por causa disso, ela abandona a natação. Pode ser que algumas crianças que não tiveram experiências negativas, esses não sejam problemas. O problema seja justamente o oposto. A criança é segura demais, ela se acha capaz demais. Isso pode levar a situações de risco de afogamento. E você tem que frear essa criança. Por que ela acredita que ela pode muito? Porque fora da água ela pode muito. Legal? Então a ideia é a gente entender, por serem ambientes completamente diferentes, esses movimentos fundamentais têm que ser ensinados também dentro da água. Então, mais uma vez, se a minha prática pedagógica Tem o áudio aberto. Ó, o áudio aberto aí, gente. Alguém desliga aí, por favor. Estou tentando desligar aqui, não estou conseguindo, mas segue aí. Consegui. Abriu novamente. Pronto, podemos seguir. Guilherme está aí? Acho que o Guilherme caiu, que ele travou e agora não está mais aparecendo. Para mim, pelo menos, Acho não. que sim, ele sumiu aqui na lista também. Ele caiu. Espero ele retornar. Gente, vamos aproveitar e manter os áudios fechados, por gentileza, tá? E lembrar para que as pessoas não esqueçam de preencher o formulário da presença, tá? E que, embora o formulário esteja aí disponível, não é para ninguém sair, não. Vamos ficar até o final, que ainda tem as partes de perguntas, tá? Gente, várias pessoas saíram. Eu estou achando que pode ter dado alguma queda. Ó, Nelson, Renato, Bruno, Não, mas nós estamos com 45 Elizabeth. ainda. Está mantendo o número de pessoas. Deve Vou ser acompanhando a aqui. internet. É. Deixa eu perguntar ao Guilherme aqui o que houve. Quem quiser fazer Guilherme caiu na água, eu pergunta, acho. já pode ir colocando aqui também no chat, tá bom, gente? A gente vai fazer a ordem. Viu? Está me escutando, Cabral? Tudo bem? Oi, Cabral, tudo bem? Sem querer atrapalhar a ordem de vocês, é porque estou assistindo e não estou podendo visitar, né? Na verdade, eu estou aqui na academia e estou aproveitando para assistir aí a palestra do Guilherme.
Depois eu tenho algumas considerações a fazer para ele, mas não sei se vou conseguir digitar, que eu estou pelo telefone. Cabral, alô? Cabral? Alô, Oi, tá Cabral? escutando? Oi, agora voltou. Cortou teu som. Você escutou o que eu falei, não? Eu chutei que você tem algumas considerações, aí travou. Não, é exatamente isso, que eu estou sem poder digitar, então, nas perguntas eu não vou poder fazer por escrito. Fique possibilita. Se o Guilherme considerar uma parte aí, você, aí eu faço as perguntas aqui de forma oral. Tá bom, vamos ver como é que vai ser o andamento, mas tudo bem. A Ana Cláudia vê o que é melhor aí, a gente avalia, vê a quantidade de perguntas e tal. A gente está até com uma adesão bem interessante. Agradecer a presença de todos aí, estamos com 46 pessoas presentes, é um número bem interessante. Então, vamos administrar essas perguntas ao final, esperar ver o que aconteceu com o Guilherme, mandei uma mensagem para ele aqui, ele ainda não respondeu, deve ter tido alguma coisa com internet, porque eu mandei a mensagem para ele, não entrou nem no telefone dele. Então, vamos aguardar um pouquinho e ele deve estar voltando já já. Tá bom? Vou tentar entrar em contato com ele ligando. Um momento. Ó, ele me respondeu, ele teve um pico de luz, está voltando já, tá bom? Foi exatamente o que eu previ. Teve um pico de luz e já está retornando. Difícil. Enquanto o Guilherme não volta, queria só apresentar para vocês o nosso site, para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos, para vocês conhecerem o que nós temos feito, tem as publicações, onde nós temos, por exemplo, um recém-artigo da professora Ana Cláudia Ribeiro, que fala sobre natação infantil. Então, aqueles que têm interesse podem dar uma olhada no nosso site. Nós temos também os nossos livros, onde eu sugiro que vocês entrem no nosso site também, são todos de forma gratuita, vocês podem baixar eles aqui, né? Então, aqueles que têm interesse podem dar uma olhada, tá? Então, só apresentando o nosso site aqui para vocês saberem o que a gente tem feito no grupo de pesquisa em Escola de Esporte e Cultura. Professor Guilherme, eu acho que está de volta, Voltei, desculpa, Silvio. então está liberado o seu compartilhamento. Então, fica à Pessoal, vontade, professor. desculpa, tá? Deixa eu abrir de novo aqui. Pô, faltou luz, aí fechou tudo. Sem problemas, acontece. Mas eu fico muito chateado. Percalços da modernidade. É, deixa eu botar no slide que estava aqui. Ainda bem que a minha apresentação vai ser presencial.
Foi? Foi. Foi sim, Beleza. certinho. Beleza. Tá, valeu. Então, vamos lá. Então, a ideia é pensar que... Desculpa, eu tenho que resolver um problema aqui. Que a gente não limite... Só um momento, pessoal. Legal. Ah, Puxa vida. Foi. Então, a ideia é pensar que a gente não deveria limitar o nosso saber nadar somente à ideia de fazer crawl-post feito borboleta. Se a gente pode privar os nossos alunos, as nossas crianças de tudo isso. Então, o que eu tenho sugerido? Que a gente pegue todas as experiências, o foco é no ensino da natação, legal, vai ensinar os 4 nados competitivos, os 4 nados formais. Que a gente pegue todas as experiências que essas crianças, que esses jovens poderiam ter, pensando desde dos esportes em piscina, dos esportes aquáticos, pensando talvez até em esportes náuticos, body surf, bodyboard, experiências relacionadas, por exemplo, ao mergulho, a nadar em piscina, a nadar no mar. Tem algumas escolas de natação que são próximas do mar, ou que têm essa oportunidade de fazer uma atividade no mar, atividades relacionadas à prevenção de afogamentos, que a gente pegue os conteúdos de ensino dessas diversas experiências e coloquem para dentro da nossa adaptação ao meio aquático. Então, tem que tomar cuidado com o seguinte: a ideia não é pegar o polo aquático e jogar para dentro da adaptação. A ideia não é pegar o surf e colocar para dentro da adaptação ao meio aquático. A ideia é o que acontece no surf que eu posso trazer para dentro da adaptação ao meio aquático. Então, vou pegar os movimentos especializados. Lembra, a ordem é: primeiro eu ensino os movimentos fundamentais, depois o movimento especializado, o movimento esportivo. Eu vou fazer um pensamento reverso, né? Eu vou pegar os movimentos especializados e vou pensar o que desses movimentos esportivos que eu poderia estar jogando para que eles se tornem fundamentais. Essa é a linha de raciocínio. Para que quando a gente ensine os conteúdos da adaptação ao meio aquático, e aqui tem uma proposta desses conteúdos, a gente tenha realmente muita coisa para poder ensinar. Então, quando eu estiver pensando, por exemplo, em respiração, eu não vou limitar o ensino da respiração a só fazer 10 bolinhas na borda. A só entender que tem que inspirar o ar pela boca e expirar o ar pelo nariz. Porque essa respiração, esse domínio ou controle da respiração dentro do ambiente aquático, ele pode ser muito simples ou pode ser muito complexo. Vamos pensar no polo aquático. Não tem como o atleta pensar a maneira que ele vai respirar durante uma disputa de bola. Só que isso vai acontecer de maneira mais saudável se durante o processo de adaptação ao meio aquático ele teve experiências realmente relacionadas ao controle da respiração. Vamos pensar na natação. Muitas vezes as crianças, os jovens que estão aprendendo na área de costas, por exemplo, têm dificuldade em fazer a saída de costas porque não conseguem fazer o deslize na posição dorsal submerso. Então, eles não conseguem controlar o corpo para poder ficar nessa posição e não controlam a respiração. Porque a respiração que foi ensinada para elas na adaptação ao meio aquático se resumiu a fazer bolinha na borda, a fazer garrafinha, a fazer respiração. Então, todos esses conteúdos eles podem ser ensinados de maneira isolada e todos esses conteúdos podem ser ensinados de maneira combinada. Todos esses conteúdos podem ser ensinados de maneira extremamente simples ou eles podem ser extremamente complexos. E uma coisa que é muito importante, como eu disse anteriormente, é a gente entender que o objetivo aqui não é ensinar os nados. O objetivo é ensinar os movimentos fundamentais. Então, quando eu estiver falando que eu vou ensinar o salto na adaptação ao meio aquático, eu não estou falando de saída de bloco.
Quando eu estou falando de giro do corpo na água, não é a ideia de ensinar a virada olímpica. A cambalhota para frente é um tipo de giro, mas também tem os giros no eixo longitudinal, que podem ser os giros completos, podem ser meios giros, o giro pode ser também de lado, o giro pode ser mais próximo da superfície, pode ser mais no fundo. A sustentação não está relacionada somente a sustentar o corpo na posição vertical. Isso é muito pouco. A sustentação pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser com o corpo na diagonal. Eu posso usar só os membros inferiores, posso usar os membros só superiores, posso ter um material flutuante para me ajudar, posso ter um peso para poder me dificultar, eu posso usar só o braço direito, só com a perna esquerda. Qualquer situação onde eu tenho que fazer movimentos de sustentação deveria ser ensinado na adaptação ao meio aquático. E olha como é que isso depois, por exemplo, a sustentação pode ser importante para o polo aquático, pode ser importante para o nado artístico, pode ser importante para uma prevenção de afogamento. Então a gente está ensinando os movimentos fundamentais, que depois serão os movimentos especializados. Quando eu estiver pensando em propulsão básica, que é o último conteúdo, eu não estou pensando em ensinar pernada de crawl, braçada de crawl. Isso pode acontecer também, mas a ideia é que tipo de movimento a criança poderia fazer dentro da água para que ela se desloque de um ponto ao outro. Isso pode ser com material flutuante, sem material flutuante, na horizontal, na diagonal, no fundo. A gente não ensina as crianças a nadarem de maneira submersa, porque a gente só pensa nos nados que são nados na superfície. Pode ser na posição ventral, pode ser na lateral, pode ser na posição dorsal. Existe um tipo de propulsão, por exemplo, que é muito comum na ideia de salvamento, que é a pernada tesoura, que é com o corpo na lateral. E a gente não ensina isso para as crianças. Porque a gente pensa assim, qual nado que é na lateral? Nenhum. Então por que eu vou ensinar isso para a criança? Perna tesoura, para que isso? Outro erro muito comum que as pessoas têm é entender que na sustentação, por exemplo, a pernada de peito é a mesma coisa que a egg beater, que é a pernada do polo aquático. São movimentos diferentes, são dois movimentos de sustentação, mas são movimentos diferentes. Então, legal. Então, olha quanta coisa que a gente pode ensinar na adaptação ao meio aquático. Então, como eu disse anteriormente, a ideia é a gente pegar, todas essas experiências que estão nessa parte branca aí dessa imagem, que são conteúdos de diversas outras experiências no ambiente aquático, e entender onde esse conteúdo pode estar dentro dos conteúdos da adaptação ao meio aquático. Então, por exemplo, o palmateio, onde ele está dentro da adaptação ao meio aquático? Está nas atividades de sustentação. Onde recepção está dentro da adaptação ao meio aquático? Poxa, a recepção de uma bola, por exemplo, no polo aquático, isso pode estar dentro de sustentação, porque para poder receber uma bola, ele tem que saber se sustentar, pode ser que ele tenha que se deslocar. Opa, então recepção, na verdade, está dentro de sustentação e dentro de propulsão. Se eu for nadar no mar, eu preciso ter o senso de direção. Poxa, onde que isso está dentro da adaptação ao meio aquático? Pode estar em flutuação, pode estar em propulsão, pode estar em sustentação. Então eu vou criar ambientes na piscina, eu vou modificar a maneira que tradicionalmente a gente vê a nossa piscina, porque a gente só vê a nossa piscina como se ela tivesse 25 e 50 metros, para que a gente ensine esses outros conteúdos. Então, se no início a gente pegou os movimentos especializados e pensou como eles podem se tornar os movimentos fundamentais, depois a gente vai ter a lógica oposta. Esses movimentos que foram um dia fundamentais poderão ser utilizados de maneira especializada com mais qualidade, porque a criança, esse jovem, ele tem bagagem motora dentro do ambiente aquático para resolver problemas motores. Isso é muito interessante. A gente, na verdade, muitas vezes mecaniza o movimento, mas a criança não aprendeu a estar dentro da água. É aquela ideia também, a criança consegue nadar 600 metros, mas se ela tiver que parar no meio da piscina e se sustentar, ela morre afogada. Então a ideia é que não seja assim. Então, desses movimentos fundamentais, a gente depois vai torná-los os movimentos especializados. Se a gente for pensar para a natação propriamente dita, onde os movimentos são cíclicos e repetitivos, pode ser que essa bagagem ampla não esteja relacionada diretamente, vamos pensar na natação competitiva, com o desempenho da natação competitiva. Para o polo aquático, eu já penso diferente, porque as experiências gerais dentro da água vão fazer com que o indivíduo controle melhor o corpo dentro da água. E no polo aquático, os movimentos eles são imprecisos, não, são imprevisíveis.
Tá? Para natação, não, os movimentos são previsíveis. Mas, por outro lado, a gente oportunizar experiências gerais dentro da água por mais tempo vai fazer com que a criança queira estar dentro da água, que ela goste da água, que ela goste da natação, que a criança não perca aquela paixão por estar dentro da água. Eu lembro meu filho, quando ele fazia ainda natação e estava na fase de adaptação aquática, ele adorava ir para aula de natação. A gente queria chegar mais cedo no clube, ficava brincando, etc, etc. Chegou por volta de 6, 7 anos, ele começou as aulas de natação, ele trocou de touquinha e as aulas de natação começaram a ficar mais focadas no ensino do nado de crawl. E ele começou a não querer mais ir para aula de natação. Ele falou assim, papai, eu não gosto mais da natação. Eu falei, por quê, Felipe? Você não gosta do professor? Você não gosta disso, disso, disso? Ele, eu gosto do professor. Mas agora a gente só fica nadando de um lado para o outro, isso é chato, isso é cansativo. E o pior de tudo, que ele, que tem 6 anos, percebe isso, e a gente, que estudou, não percebe. Então, por que não, no caso dele, a criança de 5, 6 anos pode começar a aprender os nados formais? Lógico que sim, mas por que não continuar com as atividades de adaptação ao meio aquático mais complexas? Por que não fazer uma transição da adaptação para o ensino exclusivo dos nados formais que seja mais suave, para que tenha os momentos gerais, generalistas, que envolvam criatividade, explorar o ambiente, com os movimentos mais chatos, que a gente sabe que são, mais restritos. Antigamente tudo podia, agora já não pode mais. Então, aquele autoconceito positivo que ele criou, poxa, olha quanta coisa eu consigo fazer no ambiente aquático, que é algo bom para o processo de aprendizagem, esse autoconceito agora já começa a ficar ruim. Poxa, já não serve mais, estou sempre cansado, está sempre tudo errado. Então, que essa transição seja mais paulatina, seja mais suave para quem está em processo de aprendizagem. Para que depois, realmente, então, que a gente ensinou os movimentos fundamentais, a gente chega nos nossos movimentos especializados, que no nosso caso aqui são os nados formais. Só que aqui, mais uma vez, se não tiver claro para a gente o que a gente deve ensinar e como a gente deve ensinar, a gente vai ficar todas nas nossas aulas de natação ensinando pernada de nado crawl. E a gente sabe que isso acontece, pessoal. O professor vai começar a aula e ele fala, pega a prancha e bate perna, pega a prancha e bate perna, pega a prancha e bate perna. E aqui nessa imagem eu faço uma outra crítica. Primeiro, pela idade da criança, talvez seja muito nova para poder estar aprendendo a pernada do nado de crawl, ela poderia estar explorando a propulsão com um cachorrinho, com um deslocamento de barriga para cima, né, um cachorrinho de costas, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a ideia de ensinar os nados é tão forte que isso acontece. Outra coisa, se essa criança, vamos supor que ela seja um pouco mais velha, se ela passou por uma boa adaptação ao meio aquático, por que ela precisa da prancha? Os professores, então, colocam a prancha na mão da criança com a seguinte intenção: como ela não tem autonomia no ambiente aquático, como ela não tem competência motora aquática, se acontecer alguma coisa, ela segura na prancha e ela não se afoga. Mas se a adaptação ao meio aquático tivesse sido bem feita, a prancha não seria necessária. Por que tem que ter a prancha? A prancha vai, possivelmente, até pela composição corporal da criança, vai desequilibrar mais o corpo dela, a perna vai ficar mais funda, ela não sabe fazer a respiração frontal deveria ser ensinada depois. Então, olha quantos equívocos, na minha opinião, de processo de ensino, de aprendizagem, que a gente pode corrigir. Então, esses são os conteúdos de ensino que são tradicionalmente ensinados nos nados formais. Então, a gente tem as ações no bloco, tem as ações de nado, as ações de virada e as ações de chegada. Então, primeiro que tem que estar claro para todo mundo que série de bloco não é só as marcas, prepara e pula. Isso é uma ideia geral. Mas como é que essa criança, como é que esse jovem, que agora não é mais saltos da adaptação, é saída de bloco, o que ela tem que fazer para poder se posicionar corretamente no bloco? Como ela tem que fazer a impulsão? É muito comum a gente ver atletas mais velhos de natação competitiva que se posicionam no bloco, por exemplo, com os pés apontados totalmente para fora e o joelho apontado para fora. Se você quer ir para frente, o seu corpo tem que estar posicionado de uma maneira que você projete uma força melhor no bloco. E como é que a gente pensa assim, pô, o cara consegue nadar rápido, ele nada bem, participa de natação competitiva e não sabe fazer uma série de bloco? Porque a gente não ensina isso, a gente acha que isso é natural. A saída é algo simples, prepara e pula, mas não é algo simples. Agora, no início de setembro, eu tive um congresso lá na Alemanha, talvez vocês tenham visto aí até nas redes sociais,
e tinham lá vários estudos relacionados à série de bloco. E eu, na hora de fazer perguntas, conversei lá com o professor, né? Você acha que esses erros acontecem porque a gente não ensina a série de bloco? Ele, sim. A gente treina muito nadar, 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 mas saída, virada e chegada a gente não ensina para os nossos atletas. A gente acha que é algo natural. A gente acha só pelo fato de ele estar nadando 5.000 numa sessão, que ele fez tantas viradas, que ele fez todas corretamente. Mas não. Por quê, pessoal? Todos esses movimentos, os movimentos dos nados, quando a gente nada devagar, eles são diferentes dos movimentos quando a gente nada rápido. O índice de coordenação dos braços, por exemplo, quando a gente nada 100 livre, é diferente de quando você nada 800, quando você nada 1.000, de quando você nada 1.500. Então, a velocidade com que você nada, vamos trazer isso para fora da água, a velocidade na qual eu corro me impõe ou me exige um padrão de coordenação que é diferente. Então, a gente precisa ensinar às crianças todos esses conteúdos e a gente precisa ensiná-las, independentemente de ser natação competitiva ou não, a nadar devagar e a nadar rápido, porque são dois nados diferentes. Então, voltando aí para a saída, eu tenho que ensinar como é que é feita a impulsão, como é que se posiciona no bloco, se eu vou usar o bloco para poder gerar impulsão ou não, qual perna fica na frente, qual perna fica atrás, experimentar as duas posições, experimentar todas as possibilidades do bloco, para que depois você chegue naquilo que é melhor para o atleta. Como é o voo, como é a entrada, é o deslize, por aí vai. Eu vou me deter mais exatamente aqui nos conteúdos do nado. Então, essa é uma sugestão de ordem de ensino dos conteúdos que eu tenho proposto para os alunos. Primeiro, eu me preocupo com o ensino da pernada e da posição corporal. Depois, com a abraçada e a posição corporal. Depois, lá o termo que eu aprendi até com o Alberto Clar, da respiração geral. Depois, coordenação braço e perna. E junto com isso tudo aí, rolamento do corpo, se eu estiver pensando nos nados alternados, que são crawl e costas. Depois, respiração específica. Depois, coordenação braço e perna e respiração. E depois o nado propriamente dito, porque como eu disse para vocês, nadar devagar é diferente de nadar rápido. Guilherme, por que começar com a pernada? Porque é a pernada que vai te garantir a manutenção do seu corpo na superfície, um corpo o mais próximo da horizontal possível, que é uma ideia geral dos 4 nados, e um corpo equilibrado. Se o meu corpo não se posiciona bem na água, como é que eu vou fazer respiração? Como é que eu vou fazer braçada? Eu estou complicando a vida do meu aluno. Então, depois que a pernada está razoável, e se a criança passou por uma boa adaptação ao meio aquático, essa pernada dos nados acontece também de maneira mais rápida, essa aprendizagem, eu vou poder ensinar a braçada. Por quê? Porque o meu corpo está equilibrado, porque o braço desequilibra o nado. Vamos pegar uma criança que está aprendendo a braçada, e às vezes o professor faz o seguinte, com a melhor das intenções, coloca o pull buoy ou uma prancha na coxa para que você se concentre só na braçada. Se a pernada ela tem 3 funções, sustentação, equilíbrio e propulsão. Se você tira a ação da pernada quando você está ensinando a braçada, você então tira essas 3 ações. A propulsão não tem problema, porque ele está fazendo a braçada. Mas o equilíbrio e a sustentação. E o equilíbrio principalmente. Então a criança que tinha que entrar com a mão na linha do ombro, se ela entra com a mão na linha do ombro, o corpo dela fica desequilibrado, porque ela não tem a pernada. A criança que tem experiência dentro d'água, ela compensa isso, ela começa a fazer uma braçada mais aberta. Mas a criança que não entende isso fica igual a minhoca. Ou seja, o professor tirou a pernada com a melhor das intenções, mas está prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Por isso que, na minha opinião, a braçada só deveria ser ensinada depois da pernada. E quando eu estiver ensinando inicialmente a pernada, quando eu estiver ensinando inicialmente a braçada, tudo isso com respiração geral. Então, estou ensinando pernada, são as primeiras experiências, as primeiras aulas. A gente precisa entender que a aprendizagem é processo, você não vai ensinar tudo numa aula só. Então, a criança, para poder respirar, coloca o pé no chão. Faz a pernadinha de crawl, faz a pernadinha de peito, seja lá o que for. Quer respirar? Pé no chão. Se você já pede para ela respirar para frente, o corpo dela desequilibra, o corpo afunda, vai ficar uma desgraça. Coloca o pé no chão. Então, percebam que tem como a gente criar progressão no ensino de cada um dos conteúdos que estão apresentados aí. Legal. Então, como eu disse, essa é uma ideia geral, a gente precisaria de muito mais tempo para poder discutir. Então, caberia a gente entender e propor um ordenamento para o ensino de cada um desses conteúdos, para que quando a gente estiver fazendo o nosso planejamento, lá no como ensinar, isso tivesse claro para o professor. Se o professor está ensinando pernada de crawl, que é a primeira proposta que eu apresento aqui para vocês, já com respiração específica, com respiração lateral, você está complicando a vida do aluno. Porque respiração específica é um dos conteúdos mais difíceis do nado de crawl.
que é a respiração lateral. Então, esse ordenamento ele é importante. Outra coisa importante a gente entender dentro dessa proposta dos conteúdos de ensino, que eu tenho que entender quem é o aluno que eu estou ensinando o movimento. Então, não é porque a criança passou pela adaptação ao meio aquático que ela é avançada. Ela é avançada na adaptação ao meio aquático, mas nos nados ela pode ser iniciante. Então, você pode ter na adaptação um iniciante, um intermediário e um avançado. Você pode também ter na aprendizagem dos nados um iniciante, um intermediário e avançado. E não é porque a criança faz crawl e costas, por exemplo, que o peixe e borboleta são bons. Então, ela pode ser intermediário, pode ser relativamente intermediário no crawl, pode ser iniciante no costas e no peito. Então, eu tenho que saber lidar com isso. Por quê? Para que quando eu esteja observando o movimento, eu observe o movimento dentro daquilo que a gente considera que são os movimentos essenciais. O que é o movimento essencial? É aquele movimento que deveria existir em qualquer movimento. Então, o essencial é que a mão entre no crawl, por exemplo, mais ou menos na linha do ombro. Então, existir certas variações, um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro, pode ser permitido, porque isso pode ser uma característica do indivíduo em função da composição corporal dele, um braço está diferente do outro, ele está em processo de aprendizagem. Então, tem que entender, quanto mais distante do essencial, significa que realmente é um erro. Se ele está próximo do essencial, talvez seja só dar dicas de aprendizagem ou esperar para que ele chegue naquilo que a gente considera que seria o mais adequado. Lembrando, pessoal, que talvez essa ideia de movimento perfeito, ele não exista. Se a gente for pegar os atletas de excelente desempenho na natação, você vai comparar um braço com o outro, as braçadas são diferentes. Na recuperação, na fase submersa. Então, eu tenho que entender que cada indivíduo tem um corpo diferente, cada indivíduo tem uma força diferente, mas o movimento essencial está presente em todos eles. Fugiu do essencial, eu corrijo. Está no essencial, está próximo do essencial, eu vou tentar manter aquela proposta. Então, a gente já discutiu o que ensinar na adaptação ao meio aquático, o que ensinar sobre os nados formais. E a gente chega na última parte da nossa discussão, que está relacionada a essa organização do ensino. Por incrível que pareça, talvez essa seja uma das partes mais importantes. O que ensinar, bem ou mal, um aluno até falou comigo na aula de ontem, pô, professor, para mim vai ser fácil dar aula aqui, que a gente tem que dar aula na graduação, né, para a própria turma. Para mim vai ser fácil dar aula porque eu já nadei. Eu falei, depende. Se você ficar repetindo tudo que fizeram com você de maneira contextualizada, a aula de natação não serviu para nada. Ele, não, professor, eu entendo, mas eu já tenho ideias de exercício. E é verdade. Eu falei para ele, beleza, você tem ideias de exercício. Mas a grande questão é, será que esse exercício serve para todo mundo em todos os momentos? Por isso que essa organização do ensino ela é importante. Para que isso seja feito com melhor qualidade, a gente tem que tentar seguir essa linha de raciocínio, que geralmente não acontece. Então, eu tenho que entender em qual nível de aprendizagem o meu aluno está. Dentro da minha estrutura organizacional da minha escola de natação, ele está no nível 1, 2, 3, 4, o que deveria ser ensinado em cada um desses níveis? Quais são os objetivos de cada um desses níveis? Se isso não estiver claro para a escola de natação, se isso não estiver claro para o professor vai embolar conteúdos que teoricamente são do nível 4 para o nível 2, do nível 1 vai estar lá no nível 3, isso gera uma confusão danada para o professor, para o aluno e para todo mundo. Então, cada nível de aprendizagem deveria ter os objetivos motores, cognitivos, atitudinais, que as crianças deveriam tentar alcançar. A partir desses objetivos, eu formo um plano de curso. Desse plano de curso, eu tenho o meu plano de aula e só depois eu tenho as minhas atividades. O professor ele não pensa assim, ele só pensa, essa atividade é bacana, essa atividade é para ensinar a pernada, essa atividade é para ensinar a virada, mas ela deveria ser oportunizada nesse nível? A criança tem condições de fazer essa atividade? Aí o professor fica propondo atividade que as crianças não conseguem fazer e ele fica frustrado e pensa assim, caramba, eu sou um péssimo professor. Não necessariamente, mas talvez essas atividades não sejam adequadas para esse momento. Então, o que é a ideia do plano de curso? O plano de curso seria uma estrutura maior. Então, eu tenho esse desenho aqui, que é um outro capítulo de livro que eu estou escrevendo, na verdade eu já escrevi, que deve ser publicado no ano que vem, onde eu proponho essa transição mais suave da adaptação ao meio aquático para os nados formais e que a adaptação ao meio aquático esteja sempre presente nas aulas de natação. Se eu não estou falando de natação competitiva. Se eu estou falando de natação competitiva, não, isso vai acabar. Mas se eu estou falando de natação voltada para a aprendizagem, para o lazer, para a saúde,
esses conteúdos de adaptação homeoática podem continuar existindo. Como que eu vou fazer isso? Tem algumas siglas aí. Ó. O S significa o simples, o SC significa o simples complexo, o C significa o combinado e o CC significa combinado complexo. Eu vou dosando a dificuldade das atividades para que elas façam sentido para quem está no início, para quem está no meio e para quem está no final. Então, esse meio do caminho aí, onde a gente tem a adaptação homeoática e os dados formais, seria a proposta que eu falei que poderia estar acontecendo com o meu filho. E então, todo esse processo eu vou ter que dividir em níveis de aprendizagem, que aí tem uma proposta, né, que vai de N1 a N13, isso é aleatório, para que a gente forme o nosso plano de curso. Esse meu plano de curso, então, tem que levar em consideração diversas características do meu público, de qual é a idade deles, quais são os objetivos de aprendizagem, qual é a duração. Tem nível que pode ter duração de 3 meses, tem nível que pode ter duração de 1 ano, até que eu consiga determinar o que vai ser ensinado em cada um desses níveis, para que depois eu faça a distribuição desses conteúdos de ensino ao longo de um tempo. Eu tenho uma proposta aqui também aleatória, onde nesse nível, que é para uma idade, nível X é a idade X, eu tenho as unidades, que são adaptação homeoático, o ensino do nado de crawl, costas, peito e borboleta. Então está dentro dessa proposta de eu ensinar a adaptação e os nados formais ao mesmo tempo. Eu tenho ali em cima os meses, do mês 1 ao mês 10, e eu tenho a distribuição do ensino desses conteúdos pela importância que eu dou a eles, que é a cor de cada uma das bolinhas, pouca importância, média importância ou alta importância, ao longo do tempo. Percebam, por exemplo, que na adaptação homeoático, eu não começo pela descoberta do meio, que é o primeiro conteúdo. Por quê? Porque é um nível de crianças que é mais velho e não faz sentido eu ficar ensinando descoberta do meio aquático, que é abrir os olhos debaixo da água, fazer a apneia, se sentir confortável. Isso já foi ensinado lá atrás. Então, eu começo daquilo que é o objetivo do nível. A mesma coisa para o nado de crawl, percebam que eu não começo a ensinar pernada, braçada e respiração geral, porque isso foi ensinado no nível anterior. Aqui eu já estou começando com respiração específica. Por outro lado, quando eu chego lá do nado de peito e borboleta, que são as primeiras experiências que esse nível está tendo com esses dois nados, eu já começo pela pernada. E não significa que eu vou ensiná-lo esses conteúdos de maneira isolada. Se você pegar qualquer um desses meses e traçar uma linha aí na vertical, vocês vão perceber que vários conteúdos são ensinados naquele mês. Vários conteúdos são ensinados na semana. Então, tem vários conteúdos sendo desenvolvidos numa mesma aula. A diferença é a importância que você dá a cada um deles. A diferença é o tempo da aula que você vai dedicar a cada um desses conteúdos. E a gente deveria ter uma proposta dessa para cada nível de aprendizagem. Então, a gente tem lá os nossos planos de curso. Esses conteúdos, que aqui são coordenação braço e perna, saída, virada, chegada, que são os conteúdos dos nados, eles também deveriam ser desenvolvidos pensando em 3 níveis de conhecimento. O procedimental, o conceitual e o atitudinal. Essa discussão é bem forte para as aulas de educação física escolar e eu já tenho feito há bastante tempo essa discussão para as nossas aulas de natação. Então, os conteúdos procedimentais estão relacionados ao saber fazer. 99% das vezes a gente ensina isso. Saber fazer pernada, braçada, coordenação braço e perna, respiração, flutuação, salto, giro. Esses são os procedimentais. Mas, sinceramente, pessoal, só o saber fazer parece que é pouco. E se você entende aquilo que você faz, você pode fazer melhor, que é a ideia dos conteúdos conceituais. Isso é muito bacana, porque não é você tirar necessariamente os alunos da piscina, colocar um data show, mandar ler livro, não é isso. Mas você explicar para as crianças por que é de um jeito e por que não é de outro. Dependendo do nível, vamos pensar principalmente na adaptação homeoática. Deixa as crianças explorarem o ambiente e aquele movimento amplo e talvez distante do ideal, você vai aos poucos, ao longo das aulas, refinando para que a gente chegue num movimento que é mais adequado, que é melhor. Isso vai sempre existir. Mas se a criança ela passa a entender, por exemplo, por que o movimento é de um jeito e não do outro, ela passa a ser corresponsável pelo processo de aprendizagem. Ela passa a pensar sobre o que ela faz e ela mesma se corrige. E é muito bacana quando isso acontece, com crianças, com jovens ou até mesmo com atletas. Porque eles falam assim, tio, ou professor, ou tuxê, né? Os momentos diferentes aí da aprendizagem. Eu já entendi o que é para fazer, mas eu não consigo fazer, mas eu já entendi. Então a criança, toda vez que repetir aquela atividade de aprendizagem, ela vai prestar atenção no que ela está fazendo para que ela faça melhor
o procedimental. Ensinando a virada de Carol, por exemplo, uma criança, ela não consegue fazer ainda a virada, não entende lá como é que é a movimentação das mãos, da coxa para a cabeça, mas ela fala para você, eu já entendi o que fazer com as mãos, só não estou conseguindo fazer. Ela vai repetindo, o professor vai dando feedback, são várias crianças, elas são corresponsáveis pela aprendizagem. Elas conseguem se ver. E a partir do momento que elas entendem o que é para fazer, a gente pode ir lá pensar nos estilos de ensino, que eu vou falar daqui a pouco. Existe um estilo que é chamado de avaliação recíproca. Você pode fazer atividades em grupos, onde uma criança consegue corrigir a outra. Nesse processo de atividade em grupo, ela reforça o conceito que ela tem do que é certo e errado, e ela ajuda o colega a reforçar ou aprender o que é certo e errado também. Então, extrapola aquela ideia de aula de só repetir, 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 mas o cara não sabe nem o que ele está fazendo. Então, os conteúdos procedimentais e conceituais, eles estão muito próximos. Desculpa se eu estou falando rápido, mas é por causa do tempo, tá? Os conteúdos procedimentais e conceituais são muito próximos. O último conteúdo é o conteúdo atitudinal. O conteúdo atitudinal está relacionado a comportamentos, valores e atitudes que a gente gostaria de ensinar aos nossos alunos, que têm que ser adequados aos níveis, que geralmente estão relacionados com a idade de cada um deles. Então, aquilo que eu disse para vocês, a escola de natação, ela existe porque, se eu estou preocupado, por exemplo, em formar atletas, que atitudes e comportamentos e valores eu deveria ensinar ao longo do processo de formação para que quando um atleta seja um atleta de nível mundial, de nível olímpico, a gente não ouça o que a gente ouve na televisão. O atleta é inseguro, está com medo, o cara pipocou. Não é possível, cara. Você tem 10, 12, 15 anos de carreira e ainda tem esse tipo de sentimento. É porque o atleta não foi formado em termos atitudinais. O cara é muito bom para nadar, mas o cara não se conhece, o cara não sabe lidar com as adversidades. E essa mudança de comportamento procedimental, conceitual, atitudinal, ela não é de maneira espontânea. A gente, enquanto professores, precisa criar processos que façam com que esses comportamentos sejam modificados. Seria muito ingênuo da nossa parte a gente acreditar que só porque a criança está competindo, que ela naturalmente, pelo dom do Espírito Santo, ela vai desenvolver comportamentos relacionados a competir. Algumas conseguem, por influência do treinador, dos pais, de um atleta mais velho, mas muitos não conseguem fazer isso. A ideia do autoconceito que eu falei para vocês, isso é muito importante para a criança. A criança se sentir segura e capaz daquilo que ela faz. Se ela está lá nos níveis iniciais, ela só recebe crítica dos pais, porque chegou por último, porque não ganhou medalha, porque não fez isso, porque não fez aquilo, o autoconceito vai ser horrível. Ela vai pensar assim, pô, não sirvo para nada, não sei fazer nada direito na natação. Vou sair da natação e fazer algo que seja mais interessante para mim. Ela procura outra atividade. Então, a gente pensar nossas aulas também de maneira mais ampla. E eu tenho aqui sugestões de conteúdos e conteúdos conceituais, procedimentais, desculpa, e os conceituais. Então, exemplo bem simples, para um nível hipotético. Sustentação. Quais são os meus objetivos procedimentais? Sustentar-se na água a partir de diferentes posições corporais. Sustentar-se na água a partir da interação com um colega. Opa, isso acontece lá no polo. Mas a criança aqui, isso aqui para um nível de 8 anos. A criança não sabe ainda, mas isso depois vai acontecer lá no polo. E o que ela tem que entender da sustentação? Entender o próprio posicionamento corporal na água, o que fazer para atender às solicitações do professor, na vertical, na diagonal, só braço, só perna, com a mão fora da água. Entender o que fazer para levar vantagem nas situações de interação com o colega. Então, tem dois colegas disputando ali uma sustentação, um tem que passar pelo outro, o que ele tem que fazer? E a ideia é que a gente tivesse essa proposta de conteúdos procedimentais e conceituais para tudo aquilo que a gente deveria ensinar nas nossas aulas. Conteúdos de adaptação e conteúdos também voltados para o ensino dos nados formais. Aqui só tem os exemplos procedimentais e conceituais, tem algumas propostas também aí para os atitudinais. Legal, a partir desse plano de curso, então, que eu vou voltar aqui, a gente começa a elaborar o nosso plano de aula. Então, pego um mês qualquer aqui, por exemplo, o mês 10. Eu vejo tudo que está listado de conteúdos, vejo a importância que eles têm e depois eu faço o meu plano de aula. Então, o plano de aula... Caramba! O meu plano de aula é essa racionalização da minha intervenção pedagógica. Se eu tenho o meu plano de curso, eu sei quantas aulas eu tenho durante aquele período de 6 meses, de 10 meses, de 2 anos, e eu começo a pensar
aqueles momentos que são gerais em momentos específicos. Então, a ideia é para o meu plano de aula, o que meu aluno, vou pensar nos 3 agora, conteúdos de ensino, que é o saber fazer, o entender e os comportamentos. O que meu aluno tem que saber fazer no final dessa aula? Por quê, pessoal? O objetivo do nível ele é alcançado depois que o nível acaba, não é na primeira semana, não é no primeiro mês. Então, supondo que eu estou lá no meu primeiro mês, o que meu aluno tem que saber fazer no final dessa aula? O que ele tem que entender sobre aquilo que ele está fazendo no final dessa aula? Que comportamentos que ele tem que demonstrar no final dessa aula? É assim que a gente deveria pensar o nosso plano de aula. Por que geralmente o professor não faz o plano de aula? Porque ele não sabe como aplicar. Então ele vai no instinto. Ele vai lá, não, minhas aulas sempre consegui ministrar minha aula, pô, mas será que não poderia ser melhor se você pensasse? Poxa, Guilherme, mas às vezes o nível dos meus alunos na aula ele é muito heterogêneo. A gente vai discutir rapidinho daqui a pouco sobre isso. Uma ideia é tentar tornar os alunos mais homogêneos possível na turma. Se isso não tiver, e mesmo assim nós teremos as diferenças, porque elas sempre vão existir. Se você não tiver como fazer isso, você tem que começar a rezar, porque dá aula de adaptação, de natação, e de crawl, cosplay e borboleta, tudo ao mesmo tempo, é coisa de maluco. Supondo então que a sua aula tem 50 minutos, o que meus alunos têm que saber fazer depois de 50 minutos? O que meus alunos têm que entender depois de 50 minutos? Que valores, comportamentos e atitudes eles têm que demonstrar depois de 50 minutos? Então, se eu tenho os meus conteúdos de ensino, eu passo a ter os meus objetivos de ensino. Então, aqui tem um exemplo, que é uma atividade que eu desenvolvo com meus alunos na graduação, onde eles têm que fazer os objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais. O problema é que, geralmente, por incrível que pareça, isso não é fácil de fazer. Então, nesse exemplo aí, a unidade de adaptação ao meio aquático. O tema da aula é respiração. O objetivo procedimental, saber fazer. Olha o que eles escreveram. Realizar a respiração embaixo da água de forma segura e sem medo. Na minha opinião, isso está errado. Por quê? Primeiro, tem palavras que são desnecessárias. E o objetivo em si não está claro. Se o objetivo não estiver claro, você não vai saber que atividades propor. Realizar a respiração embaixo da água. Pô, tem como realizar a respiração embaixo da água? Não, tem como você expirar debaixo da água ou ficar com o ar preso. Então, talvez melhorar essa expressão. E a última parte, de forma segura e sem medo. De forma segura e sem medo não é um procedimento, é uma atitude. Então, se sentir seguro, se sentir confortável, confiar no professor, confiar nos colegas, saber trabalhar em equipe, respeitar as regras, tudo isso são atitudes, não são procedimentos. O objetivo conceitual, entender que a respiração é essencial para todos os tipos de nado. Olha aquele equívoco que eu falei para vocês. Se o saber nadar para esse professor está restrito a crawl, cospe, peito, borboleta, ele está ensinando respiração na adaptação, pensando no nado de crawl. Poxa, se eu estou ensinando a respiração na adaptação, não tem nada a ver meu objetivo conceitual ser entender que a respiração é essencial para todos os tipos de nado. Eu não estou ensinando os nados ainda. Então está errado. Beleza, então aqui tem a ideia que eu considero que está equivocada, os alunos estão em processo de aprendizagem, é assim mesmo, e eu tentei melhorar essa proposta para tornar o objetivo extremamente, ou pelo menos mais claro. Então, na primeira proposta aí de cima, objetivo procedimental, realizar 15 respirações sem segurar em apoio fixo, mantendo os pés no chão. Pô, Guilherme, você vai dar uma aula de 50 minutos para que no final as crianças consigam fazer isso? Dependendo do nível, isso faz sentido. Dependendo do nível, não. Então você tem que ver que nível é isso aqui. Isso aqui é uma proposta geral. Então, se forem crianças, por exemplo, de 3 anos, nas primeiras aulas, de 2, 3 anos, lá no início da adaptação, pode ser que isso faça muito sentido. Eu estou indicando a quantidade, para depois saber se houve aprendizagem ou não. Eu estou indicando qual é a condição sem apoio fixo. Poderia ser com apoio fixo, mão na borda, mão no corrimão. Os pés estão no chão, os pés poderiam sair do chão. Então, tudo isso vai tornando a atividade mais simples ou mais complexa. Conceitual, entender que a inspiração do ar deve ser pela boca e a expiração pode ser pela boca, pelo nariz, pela boca, nariz. Então a criança vai entender isso. Essa semana também, dando aula de natação para os alunos da graduação lá na UFRJ, uma aluna falou assim comigo, professor, eu só entendi na aula passada que eu tinha que inspirar pela boca e expirar pelo nariz debaixo da água. Então uma adulta já fez uma disciplina de natação, está na segunda disciplina, ela não tinha entendido isso. Se ela não entende isso, como é que ela faz a respiração? Ela não faz. Tá? O objetivo atitudinal, sentir-se seguro na realização da atividade. Beleza, então você quer que depois
de 50 minutos, a criança desenvolva esses 3 objetivos. Tem a proposta de baixo, depois eu posso passar o slide para vocês, o Silvio está gravando para vocês verem. Se isso é muito simples ou muito complexo, depende do nível que a gente está falando. Depois também que eu escrevo ou determino os meus objetivos, eu tenho que pensar que existem diversas maneiras de conduzir a minha aula. Existem alguns métodos que são mais centrados no professor e existem alguns métodos, como esses aqui, ou estilos, que são mais centrados no aluno. Talvez alguns métodos sejam mais adequados para turmas grandes, para quando a gente ensina os nados. Talvez outros métodos a gente possa usar mais para adaptação ao meio aquático. Só que, via de regra, a gente vê sempre o professor utilizando o método por comando ou por tarefa. São 2 métodos muito mais centrados no professor. A ideia não é que exista um método superior ao outro. A ideia é o professor dominar todos para que ele entenda, dependendo do contexto, qual é o mais adequado dele utilizar. Então, se eu tenho uma turma de iniciantes, uma turma insegura, uma turma grande, talvez o método por comando seja mais adequado, porque eu tenho mais controle da turma. O professor dita a tarefa, determina como tem que ser feito, todo mundo faz junto, da mesma maneira. Beleza. O método por tarefa, você já começa a dar liberdade para os alunos fazerem cada um dentro do seu próprio ritmo. A avaliação recíproca, eu falei para vocês, a gente forma grupos, pelo menos então duplas, onde um aluno faz, o outro observa e ele dá feedback. E existe aí a progressão dos estilos. Descoberta orientada e solução de problemas são muito bacanas para adaptação ao meio aquático, porque você lança um problema motor, ou um problema cognitivo, ou cognitivo-motor, ou também atitudinal, e os alunos têm que descobrir a melhor maneira para solucionar aquele problema. Na descoberta orientada, o professor dá feedback mais frequente, direcionando a resposta para os alunos, e na solução de problemas, não. Aquele problema motor, de atravessar a piscina, de pegar um material no fundo, de subir no tapete, rolar e cair do outro lado, cada aluno pode fazer da maneira que achar mais adequada. Então, a ideia é transferir isso tudo para um documento, que é o nosso plano de aula, onde a gente vai determinar o que tem que ser feito. Depois, a gente divide a nossa aula nas diferentes partes. Essa aqui é uma proposta do Palmer, que eu acho muito bacana, que é um livro da década de 90, que nem tem mais edição dele, infelizmente. O Palmer, ele era um engenheiro, não era professor de educação física, e propôs isso, e às vezes a gente não consegue avançar muito. Então, olha que bacana. A parte inicial, que seria ele apresentar a aula para a turma, os objetivos, o que vai ser ensinado. Recapitulação da aula anterior. Se você tem um plano de curso, você sabe o que foi ensinado anteriormente. Você entende que tem um link entre as aulas, você recapitula o que foi ensinado na aula anterior, porque você entende que isso é importante para a aula de hoje, que é o que vai acontecer na parte principal. A atividade contrastante seria um jogo, uma brincadeira, uma atividade lúdica, geralmente no final da aula, que não tem nada a ver com a parte principal, para que a criança vá embora para casa feliz. E ela guarde na memória aquelas experiências positivas. Por quê? Por mais que a sua aula na parte principal seja interessante, às vezes até com atividades lúdicas, como você tem uma intenção pedagógica, você precisa repetir a atividade. Isso às vezes é um pouquinho chato. E no final, o tempo livre supervisionado, onde você deixaria as crianças brincarem por conta própria com a sua supervisão, ou a parte final, onde você pode discutir alguma coisa com os alunos, perguntar se eles têm dúvida, fazer uma avaliação da aula e coisas nesse sentido. E a gente chega, estou acabando, Silvio, na condução da aula. Sobre a condução da aula, é importante a gente entender que, dependendo do tamanho da sua piscina, da posição do sol, da quantidade de alunos, do nível que você está trabalhando, você pode assumir diferentes posicionamentos. Você tem que entender que, às vezes, é melhor estar dentro da água. Às vezes, é melhor estar fora da água. Dependendo de onde você esteja posicionado, os alunos não te veem direito, os alunos não te ouvem direito. Então, é você não plantar uma árvore lá e ficar sempre no mesmo lugar, porque você tem que se posicionar dependendo da quantidade, características e objetivo da aula. E que a gente também entenda que eu estou falando do processo de aprendizagem, quanto menor a distância da repetição, melhor. Porque senão você passa a exigir muito da parte física dos alunos, eles não conseguem fazer o movimento em detrimento de uma fraqueza, de uma baixa condição física. Então, mesmo que ele nade no final, vamos pensar nos nados formais, a mesma distância, mas que as parciais sejam mais curtas. E que eu não preciso nadar sempre em 25 metros, sempre em 50 metros, eu preciso de um pedacinho da piscina só para poder ensinar. Lá na UFRJ a gente tem a piscina olímpica, né, de 50 por 25, e às vezes a gente tem conflitos com a piscina de 50 por 25.
Então, é muita gente que cabe na piscina. Preciso de um pedacinho de 6 por 6. Dá para ensinar aula de natação ali. Eu não preciso de muita coisa, pessoal. Se eu estiver falando de treinamento, de condicionamento físico, aí é outra realidade. Então, depois dessa linha de raciocínio, eu tenho meu plano de aula com as diversas atividades. Aí você fala assim, poxa, Guilherme, eu já tentei fazer plano de aula, mas toda vez que eu vou propor as atividades, elas não funcionam. Primeiro você tem que entender se você seguiu toda a linha de raciocínio para poder chegar na atividade, porque a atividade é a última parte. E você entender que a aula, ela está viva. Os alunos são diferentes, e as dificuldades vão acontecer durante a aula, mas isso não significa que você não tem que ter um plano. Muito raramente a gente consegue seguir o plano na íntegra, ou as atividades na íntegra. Você propõe a atividade e todo mundo faz de maneira perfeita. Isso quase não acontece. A tendência é que você tenha alunos que não conseguem fazer aquilo tão bem. Aí surgem aqui esses dois termos, que é a diferenciação e a individualização. O que é diferenciação? Eu tenho alunos na turma que não estão conseguindo fazer aquela atividade sem o macarrão. E eu entendo que se eu oportunizar a utilização de um material flutuante como o macarrão, eles vão fazer aquela atividade melhor. Então, eu dou o material para eles. Mas não significa que aquela era a intenção. Eu estou diferenciando a atividade para aquele grupo, para que eles consigam estar junto com a turma. Mas a ideia depois é que esse material seja retirado. E a individualização é você entender que, às vezes, tem um indivíduo que realmente precisa de uma atenção maior. Ele precisa de uma modificação maior na atividade. Aí o que você tem que pensar? Será que ele deveria estar em outro nível de aprendizagem? Não, é uma dificuldade momentânea, uma dificuldade para esse tipo de atividade. Então, eu vou individualizar a atividade para ele. Se a gente entende essa proposta, a tendência é que a gente consiga conduzir uma aula melhor. Eu falei para vocês que eu defendo aí que as nossas aulas de adaptação 64 sejam ensinadas por muito tempo. Como é que a gente poderia fazer isso? E eu pensei nessa proposta aí didática. Então eu falei para vocês que a gente tem atividades que são simples e atividades que são combinadas. As atividades simples, elas podem ser simples ou simples complexas. As atividades combinadas podem ser combinadas e combinadas complexas. O que são as atividades simples? São aquelas atividades onde eu vou ensinar aqueles conteúdos de adaptação de maneira mais isolada. Então, geralmente, são os primeiros contatos do aprendiz com aqueles conteúdos. Então, se eu estou ensinando a respiração, eu vou estar focado na respiração. Eu não vou propor uma atividade que envolva deslocamento para que a criança tenha que fazer propulsão, aí ela erra na respiração. O foco está na respiração. Então, eu vou propor atividades simples, isoladas. Essas atividades simples e isoladas, elas podem ficar mais complexas, podem ficar mais difíceis. Então, se no início a criança fazia respiração com as mãos na borda, agora ela pode fazer mais respirações. Ou ela pode tirar as mãos da borda. Ou ela pode ficar com o corpo em flutuação. A gente pode tornar aquela atividade mais difícil. Para só depois começar a combinar os conteúdos. Então, se eu ensinar os conteúdos de maneira isolada, agora eu começo a combinar. Eu vou propor atividades que tenham flutuação e sustentação, que tenham salto e propulsão, que tenham giro e deslize. Eu começo a combinar os conteúdos. Percebam que, pela simples combinação dos conteúdos, as atividades já estão ficando mais complexas. E as atividades combinadas complexas continuam sendo atividades combinadas de 2, 3, 4, 5 conteúdos, simultaneamente ou de maneira consecutiva, mas agora a gente tem uma maior exigência física. Então, conectado isso aqui. Então, imagina que o indivíduo tem que ficar 30 minutos sem colocar os pés no chão. Isso é muito comum em concursos, que as pessoas trabalham em plataformas, né, em alto mar, essas coisas. Imagina que a pessoa tem que conseguir se sustentar por 30 minutos e depois fazer algum tipo de propulsão de deslocamento. Essa é uma atividade combinada complexa, porque exige mais da parte física. Isso aqui é uma proposta para adaptação. Essa proposta aqui eu posso estar pensando também para adaptação ou pensando para o ensino dos nados formais. A minha habilidade ou minha competência aquática, ela depende das condições do ambiente, das minhas condições e da condição da tarefa que está sendo imposta para mim. Se eu mudo qualquer uma dessas variáveis, eu mudo a minha competência aquática. Então, se você fala assim, Guilherme, você seria capaz de nadar 1.000 metros? Sim, a tarefa é nadar 1.000 metros, o indivíduo sou eu. Hoje eu teria condições de nadar 1.000 metros? Sim. Na piscina? Sim. E se fosse no mar? Opa, como é que vai estar o mar? O mar vai estar flat, né? Sem onda, aquele mar batido. Que condição é essa do mar? Então, se você muda a condição do ambiente, a minha habilidade já se tornou, talvez, limitada. Não. Num mar batido, com onda, correnteza, com vento, eu já não consigo nadar 1.000 metros. Opa! Então, como é que eu posso entender essa brincadeira
para mudar as atividades que eu proponho na minha aula. Poxa, como é que eu posso mudar as condições do indivíduo? O exemplo que eu dei da sustentação anteriormente. Poxa, ao invés de fazer a sustentação com os membros superiores e inferiores, eu vou pedir que ele segure a mão direita lá na perna esquerda. Então, você vai poder fazer sustentação com um braço e com uma perna. Eu mudei a condição do indivíduo, eu mudei, então, a habilidade de nado ou a competência aquática dele. Então, isso faz com que aquela atividade de aprendizagem se torne mais difícil, diferente, mais simples. A tarefa em si, eu posso estar aumentando a velocidade com que a atividade é feita, a distância com que ela é feita, a intensidade, se usa um material flutuante ou não. Então, ele está fazendo com prancha, sustentação, com macarrão lá de cavalinho. Agora já está sem o macarrão. Então, se a gente modifica essas variáveis, eu modifico a percepção de habilidade e competência do aluno. Percebam, então, pessoal, a infinidade de atividades que a gente pode propor durante as nossas aulas, tá bom? Então, essa a gente fecha a parte, basicamente, do como ensinar. Para poder fechar, então, eu volto lá na minha questão anterior. É importante que vocês entendam que o saber nadar, o entendimento que vocês têm, a resposta que vocês têm do que é saber nadar, influencia diretamente a prática pedagógica de vocês. Ela influencia o que vocês ensinam e como vocês ensinam, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês, desculpa ter passado pelo tempo, desejo bastante sucesso. Lembre-se que tem lá diversos materiais no meu site, tem podcast, tem texto, tem vídeo. Caso vocês queiram adquirir o livro lá do nosso departamento, tem a opção de comprar também lá no site. E muito obrigado. Pessoal, fico à disposição para as perguntas. Olha, excelente apresentação, Guilherme. Estamos muito felizes, lindas apresentações, lindas reflexões. Acho que você conseguiu circular por todos os aspectos, né, da iniciação, causas da evasão da natação infantil, que são causas muito frequentes, expectativas com relação às famílias, né? Como é que nós poderíamos minimizar esse problema? E falou sobre segurança aquática também, bastante rica a apresentação, muito feliz. Muito obrigada pela linda apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas, não temos muito tempo, mas eu gostaria que as pessoas fossem contempladas, mas vai ser rapidinho. Primeiro, a Fernanda perguntou o seguinte: o que poderia ser feito para que os profissionais que optam em trabalhar com natação, ensinando a nadar, para que eles possam perceber a importância de se ter um planejamento, uma metodologia em escolas e colégios? Porque isso ainda não é prioridade nas escolas de natação. O que não seria? É a pergunta da Fernanda. Fernanda, primeiro eu vou fazer... Pode falar, desculpa. Estou pensando em colocar logo as 3 perguntas que já estão aqui, aí até se você quiser relacionar, o que você acha? Tá bom. Se eu conseguir lembrar de todas, vai lá. A primeira da Fernanda é mais sobre planejamento. A segunda do Guilherme, da Ana. Se você conseguiu encontrar uma solução para o seu filho, né, no aspecto motivacional. E a terceira também sobre planejamento, acho que elas dialogam, e como esse planejamento poderia acontecer com idades mistas, né? Idades das crianças mistas. Fora isso, nós temos muitos elogios. Obrigado. E o Marcos também vai querer falar depois, muitos elogios. Vou te passar a palavra, então, Guilherme. Tá. Primeiro, Fernanda, a gente, né, que trabalha com a formação de professores, a gente tem que fazer uma autocrítica e entender que, infelizmente, geralmente a gente não ensina isso na graduação. Os cursos de graduação, os poucos que ainda se preocupam com o ensino dos esportes, são muito tecnicistas. Então, o professor sai da graduação com a ideia de que, com essa visão talvez restrita do que é saber nadar, como eu disse para vocês. Então, é estudar, fazer isso que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa ampliar a nossa formação realmente e entender que toda a nossa ação deveria ser pensada, planejada para que acontecesse de maneira melhor. Então, eu faço uma crítica nossa a esse processo de formação. Por outro lado, infelizmente, tem professores que trabalham com os esportes que nem isso estão ensinando mais, sabe? Estão fazendo discussões paralelas, que eu acho que são importantes, mas você não tem que fugir do principal, que é ensinar o esporte.
Sobre o meu filho, ele continuou fazendo natação por muito tempo, mas aqui a gente tem um problema que, apesar da piscina ser aquecida, ela não é coberta. Então, quando chega na época do inverno, aquele problema que todo mundo passa, os alunos saem da aula de natação. E a minha esposa tem um coração mais bondoso do que o meu, e ela permite que ele falte a aula de natação. E, infelizmente, isso é horrível, porque quando você falta um dia, ele falta 2, falta 3, você perde o hábito de estar na aula de natação, substitui aquele tempo por uma outra atividade, e depois, para regressar, se torna muito difícil. Infelizmente. Então, ele nada muito esporadicamente. Outra pergunta eu esqueci, Ana. Sobre planejamento com diferentes idades. Como que poderia acontecer? Geralmente a gente pensa os níveis associados às idades, só que a gente sabe que, infelizmente, o momento de início das aulas de natação varia muito entre as crianças. Então, a gente vai ter crianças de 4 anos que têm as mesmas experiências motoras de crianças de 8. Só que talvez colocá-las no mesmo nível seja ruim, porque emocionalmente, cognitivamente, elas também são muito diferentes. Então, esse é um desafio que a gente tem, porque a gente nunca vai achar a condição perfeita. A minha condição utópica é que a gente conseguisse, até certo ponto, mostrar para os pais que moram naquela redondeza da escola de natação do clube a importância deles entenderem que as aulas de natação não começam depois do carnaval, que elas começam no início do ano. Porque o pai, não, eu vou matricular só depois do carnaval. A criança perde 2, 3 meses de aula, a criança já estava lá atrás, já aprendeu um montão de coisa. Então, que a gente conseguisse convencer os pais, convencer a sociedade que a aula de natação deveria ser como se fosse a educação básica. Não tem nenhum pai que fala assim, não, vou matricular meu filho só quando ele tiver 10 anos na escola. Isso não existe. A criança passa pelo todo o processo de educação e, na minha opinião, a gente deveria tentar fazer isso também com as aulas de natação. Ótimo. O Alberto Clark queria dar uma palavra. Alberto, quer falar? Sim. E depois o Marcos também tinha pedido a palavra. Cabral também quer falar. Eu acho que a gente vai precisar depois fechar, infelizmente. Guilherme, recorde aqui. Eu tenho pouca coisa para falar, só. É mais agradecer ao Guilherme, falar em nome do grupo. Tá, vou começar então com o Alberto, depois o Marcos, tá bom? Legal. Primeiro, Guilherme, eu me recordando 2005, você na classe, que transformação. É um orgulho misturado com prazer de ouvir suas palavras e, principalmente, concordar com 98%. Eu vou dar pequenas luzes daquilo que é a minha vida hoje prática. Eu escutei do pai de um menino que anda fazendo muito sucesso aqui no Brasil, chamado Davi Assef. Ele fala sobre natação, salvamento, segurança. É um menino que hoje deve ter 6 anos só de idade e ele talvez seja a pessoa mais conhecida da natação do Brasil, porque ele hoje palestra pelo Brasil. E ele falou algo que você, do seu jeito, você falou parecido. O pai dele falou para mim, que é meu amigo. A natação, ela não aproveitou ainda 95% da sua exploração. Isso quer dizer que nós, professores, profissionais, acabamos nos dedicando muito aos estudos e pouco na prática e na comercialização do esporte. Segundo, eu digo que hoje eu não estudo mais natação, eu estudo a água. E gostaria de uma reflexão de vocês, porque é através da água que eu achei respostas, mas não achei respostas na natação. Terceira coisa que eu fiquei feliz da vida em te ouvir, você usa exatamente a palavra que eu também com orgulho utilizo. Em vez de ensinar, vamos colocar a palavra experimentar. Nós não oferecemos cardápio
para os nossos alunos. A gente apenas oferece o bolo junto com a única forma dele fazer. E, na realidade, não é bem isso que acontece na prática. Nós temos que dividir tudo aquilo que você falou, no meu ponto de vista, em pré-púbere e pós-púbere. O pré-púbere deveria ter os melhores professores. E o pós-púbere, os melhores treinadores. Porque aí nós iríamos dividir o bolo e os assuntos de uma maneira muito mais objetiva. Em relação ao seu filho, ele é o dono da verdade. Não adianta culpar ele. A culpa foi do professor. Vamos ser bem honestos. A criança, ela é formadora de opiniões. Quando um aluno não está feliz, a culpa é do professor. Se nós passarmos a aceitar essa ideia, nós vamos aprender muito mais com eles do que eles conosco. E olha que eu estou falando de 55 anos de vida prática. E para terminar, eu peguei, e eu gosto que você também usa muito o pessoal de Portugal, e eu estudo bastante algumas coisas deles, inclusive tenho amigos como Vilas Boas Correia, como José Sacadura e outros tantos baluartes da natação portuguesa, e eles colocaram, e eu gostaria que você e os professores, os doutores, pudessem refletir naquilo que eu vou falar agora. A Associação Portuguesa de Natação, ela criou uma filosofia. Pense, sinta e faça. E eu gostei dessa ideia. Mas aí começou aquelas minhoquinhas que nunca vai parar na minha cabeça, porque a minha idade cronológica ela não bate com a idade biológica. E eu passei a entender que eu não gostei dessa trilogia da maneira certa com que eu achava. Como você mesmo fala, nós temos o direito de achar, e as pessoas elas têm o direito também de concordar ou não. Então, em vez de colocar pensa, sinta e faça, eu resolvi trocar duas palavras de estágios, 1, 2 e 3. Eu botei o sinta e foi para o final. E eu comecei a entender tudo aquilo que eles queriam a partir do instante em que eu fiz nas minhas aulas, que hoje eu dou tanto aula como treino. Eu fiz e eu faço um aluno ou um atleta pensar, depois eu solicito a ele que ele faça o movimento que veio através do córtex cerebral, para depois sim ele sentir e me dar o seu feedback. Foi assim que eu peguei essa trilogia da Associação Portuguesa de Natação e eu resolvi modificar e passei a me sentir bem e gostaria que os professores todos que estão presentes pudessem também refletir. Tuxa, é um orgulho. É só isso que eu tenho para falar. Parabéns e parabéns a todos que fizeram esse evento. Façam mais e eu estarei presente em todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Alberto. Obrigada, professor Alberto. Prazer enorme. Marcos, você Tá, quer dar uma bom. palavrinha também, né, Sim, Marcos? sim. Eu estou seguindo aqui a Depois linha das- do chat. Tá. Depois das palavras aí do professor Alberto, a gente assim, não tem muito o que acrescentar, não é só endossar. Primeiramente, eu vou inverter a ordem do que eu ia te dizer, né? Deixar os agradecimentos por último. Mas tem uma coisa que eu observei assim, na sua palestra, e enriquecendo o que o Clark falou, eu acho que essa sua metodologia, você apresentou uma metodologia. E como nós estamos tratando a BNCC e os diversos conteúdos, eu acho que você acabou construindo assim, uma metodologia geral para a educação física e para o esporte. O que você nos apresentou
cabe como uma reflexão e uma extensão para que a gente vá ensinar os diversos conteúdos ou modalidades da educação física. Então, eu não vou alongar, eu acho, deixa essa frase, que nós estamos com graduandos, pessoas mais novas que vão para o mestrado, e eu acho que cabe essa reflexão aí, a gente estender e aperfeiçoar essa sua ideia. É trabalho para outros. E se você quiser também estender isso, acho que estamos juntos e pode contar que eu também aceito esse desafio aí. E então, dito isso, eu quero te agradecer muito a sua participação, como o senhor falou, eu estou coordenando esse grupo, o projeto. Foi extremamente enriquecedor, não só para o nosso grupo, mas acho que para toda a área. Te agradeço e te parabenizo, e esteja à vontade sempre para colaborar conosco, e conte comigo também para outros eventos, no que você precise. Te parabenizar de coração e com muita justiça pela sua apresentação. Obrigado, Marcos. E alguns detalhes falar também, que me perguntaram aqui no chat, né, sobre como acessar a sua palestra, a sua apresentação, não só a sua, como os demais apresentadores das rodas de conversa do projeto e do próprio GPESC. Elas estão disponíveis no canal do YouTube, que eu coloquei o link aí. Então, as palestras podem ser acessadas, e cabe também a visitação. Nós temos poucos acessos, incentivo as pessoas a irem lá, para que esse conteúdo nosso seja distribuído, seja acessado por mais pessoas, e a gente incentive, né, o estudo da educação física. Então, Ana Cláudia, encerro aqui. Parabéns a todos e obrigado pela presença dos que já saíram e dos que se mantiveram até agora. Obrigada, Marcos. A gente vai precisar só lembrando encerrar. para não esquecerem de preencher o formulário, tá? Que isso é importante para nós do projeto e para que vocês recebam o certificado ao final de todo o projeto. Isso mesmo, muito bem lembrado. Obrigada, Guilherme, obrigada mais uma vez. A gente precisa encerrar pela hora. Eu vou passar para o professor Silvio para finalizar de uma maneira geral. Oi, o Edilberto quer falar rapidinho, Edilberto? Isso, meu querido. Muito obrigado, meu querido professor e mestre. Saber do professor, primeiro, parabenizar, né? É sempre excepcional essas apresentações, né? Ele pode disponibilizar a apresentação dele por e-mail para a gente. Posso mandar para o Silvio? Pode ser, Silvio? E você... Eu botei meu e-mail aí no site, Edilberto, que eu vou tentar fazer uma adaptação. Eu trabalho com luta. Aí eu quero botar a luta dentro do meio aquático, como diz o mestre lá, na água. Aí eu achei que, pela sua apresentação, eu posso estudar ali e utilizar esses Mando sim. Aí. Mando sim. Fazer, por favor, ficarei eternamente agradecido. Muito obrigado. Isso. Perdão ter interrompido aí. Não, que isso. Obrigado. Bom, não sei se o Cabral tinha dito, não sei se está aí ainda. Queria dar uma palavra com o Guilherme. O Cabral ele tem uma participação presente na minha vida, inclusive na vida do Guilherme. Eu acho que ele não está aí. Acho que ele, na minha lista que ele não aparece. Tá? Então não tem problema. Fica aí a possibilidade dele falar depois. Bom, Guilherme, então queria agradecer a você. Tem uma breve lembrança, mas é só uma prova de consideração, não é? Você vai receber por e-mail posteriormente o certificado, mas obrigado por estar aqui hoje. O professor Guilherme é um presente que eu tenho a oportunidade de conviver com ele lá no UFRJ. Não é demagogia da minha parte, quem me conhece sabe que eu não sou dessas que faço muita demagogia. O Guilherme é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele é uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz, se dedica intensamente aos alunos, inclusive dá aula em dia de chuva, com chuva de granizo, de sunga dentro d'água lá na piscina. Então, a maior prova de amor à profissão é essa dedicação que ele tem. Então, ele participou do nosso edital no início, e ele está aqui hoje, para mim, é um motivo de eu ter sorte de tê-lo como amigo e companheiro de trabalho.
Então, Guilherme, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui. E aquele negócio, a gente está chamando sempre um dos melhores e os melhores da área. O melhor é difícil dizer porque as pessoas não são melhores, elas são diferentes. Mas o Guilherme é diferente. Então, a presença dele aqui ratifica isso, né? Então, Guilherme, obrigado por tudo e que você possa continuar acompanhando aqui o SUGEPESC para a gente aprender contigo. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado aí todo mundo de verdade. Bom, amigos, obrigado por tudo. Tudo bem. Acho que ninguém quer comentar Não sei nem nada, o que é isso. Vou parar. Bom, tudo bem. Deve ser leitura do chat. Bom, amigos, prazer revê-los, obrigado por tudo e a gente segue no próximo evento. Tchau, Obrigado tchau, aí todo mundo, Obrigada, pessoal. tchau, tchau.